Olá a todos, eu sou Herbert Gonçalves para o site New Blender Web CGI Tuts e através deste curso você conhecerá então todas as técnicas e detalhes envolvidos no processo de restauração fotográfica e colorização digital com o uso do Adobe Photoshop CS5. Você também receberá acesso então a um curso de atualização à versão CS6 do Photoshop, tão logo mesmo esteja pronto. Bem, durante este curso então você aprenderá na prática como restaurar e colorir fotos com vistas então à web e à impressão, onde iremos trabalhar no processo de restauração de 5 fotografias com diferentes níveis de dificuldade. As técnicas e uso de ferramentas para correção de dominantes cromáticas, fotos esmaecidas, marcas de poeira, riscos, amassados, rasgos e partes faltantes serão vistas então durante a execução das aulas de restauração, tornando então esta abordagem prática e dinâmica. Os ajustes de brilho e contraste, correção de cor, dentre outros, serão vistos então em seu nível básico. Para aprofundar-se em retoque fotográfico, então você deverá optar pelo nosso curso de retoque e efeitos fotográficos. Neste curso eu estarei considerando que você já é um usuário intermediário e domina então os fundamentos do programa. Aspectos básicos como técnicas de seleção não serão então abordados neste curso. Caso você tenha dúvidas ainda com relação à interface ou utilização dos mais variados recursos do programa, você deve então optar por assistir nosso curso NBW Photoshop CS5, beleza? Bem, além do conhecimento técnico, o processo de restauração fotográfica requer uma elevada dose de paciência, além de um grande nível de atenção a detalhes. Neste curso, com relação então à restauração, nós abordaremos os seguintes temas: digitalização de imagens, utilização de filtros, ajuste e correções básicas, utilização de ferramentas, operações com camadas, ajustes e correções complementares e finalização de arquivo. Bem, tudo começa com o scanner então. Antes de qualquer restauração digital poder ser realizada, a foto original precisa ser digitalizada. Esta etapa então ela é fundamental, uma vez em que em última análise ela vai determinar então o potencial da sua restauração. Utilize então um scanner de mesa para evitar de danificar a sua fotografia. Dependendo então da qualidade do seu scanner, durante o processo de restauração então, deveremos estar atentos a 3 aspectos na configuração preliminar do scanner. Estes aspectos então nós veremos posteriormente, que é a resolução, profundidade de cor e padrão de Moiré. No caso eu vou estar utilizando um scanner simples, através então de uma multifuncional Skijet. Logo eu não terei estas opções então que eu acabei de comentar. Aqui então nós vamos deixar a origem como mesa, formato de cor colorida, o tipo de imagem vamos colocar em PNG, a resolução vamos passar então para 600 dpi. São apenas então essas modificações que nós faremos para escanear então a nossa imagem. No caso, eu estou fazendo então a digitalização de uma imagem a partir então de uma fotografia 3x4. Bem, aqui nós temos então a imagem que eu acabei de digitalizar. Porém, antes de começarmos então a trabalhar com ela, vou falar então sobre as opções que eu comentei que você poderia encontrar em outros scanners, como a resolução, profundidade de cor e o padrão de Moiré. No meu caso, vocês viram então que eu só tinha então como opção de configuração a resolução, beleza? Bem, com referência então à resolução, como normalmente então nós trabalhamos com 300 dpi para impressão, durante então a digitalização das nossas imagens nós deveremos utilizar no mínimo o dobro desta resolução, ou seja, 600 dpi, que foi então como nós fizemos no caso dessa digitalização da fotografia 3x4. Com relação então à profundidade de cor ou color depth. Profundidade de cor então, ou color depth, é um termo da computação gráfica que descreve a quantidade de bits utilizados então para representar a cor de um único pixel numa imagem bitmap, onde este conceito também é conhecido então como bits por pixel. De um modo geral,
independentemente de trabalharmos com fotografias coloridas ou preto e branco, iremos utilizar sempre 24 bits para contarmos então com o máximo de informação cromática possível. Bem, o padrão de Moiré ele acontece então quando dois padrões idênticos de linhas, círculos ou de matriz de pontos são sobrepostas com alinhamento imperfeito, criando então um padrão de interferência. Caso seu scanner possua a função Descreen, redução de Moiré, utilize a mesma. Porém, existem aqueles que defendem que não se utiliza o filtro quando da digitalização de fotografias reais, utilizando o mesmo apenas para imagens e material impresso, assim como não indicam o uso então para digitalização de texto impresso regular. O que faríamos então? Obtenha então as duas digitalizações, uma com o Descreen e outra sem, para poder compará-las e decidir então pela melhor a ser utilizada. Bem, aqui vamos então cortar apenas a área que nos interessa desta imagem. Posteriormente eu vou estar então corrigindo a imagem, colocando ela na vertical. Mas antes eu quero então falar acerca de algumas dicas que podem ser então bastante úteis. Ou seja, você deve lembrar-se sempre então de examinar criticamente qualquer imagem, mas visualizando a mesma apenas em tamanho real no monitor, mesmo que seja então uma imagem grande demais, e durante então a visualização ela vá exceder a sua área de visualização. Isso porque quando você está vendo então uma imagem em tamanho menor, você está vendo então uma reamostragem, você não vai verificar então os pixels que vão estar na impressão. Neste caso aqui, nós estamos com a nossa imagem, vamos colocar então em Fit Screen, certo? Fill Screen e Atual Pixels. Como nós vemos então, há uma diferença de tamanho, de forma que você pode estar observando de uma maneira mais fácil então os detalhes da imagem. Outra coisa a observar aqui seria a teoria do cachorro molhado, né? Que também é válida para o pum no banheiro. Os seus olhos eles podem te enganar. Quando alguém passa, por exemplo, o dia inteiro trancado num apartamento, um cachorro molhado, ele acaba se acostumando com o cheiro. Mas quem chega da rua percebe de cara. Quando você fica muito tempo olhando fixamente para a mesma imagem, detalhes importantes podem passar desapercebidos. Logo, você deve dar sempre uma pausa para os seus olhos. Bem, agora vamos corrigir então a posição da nossa imagem. Selecionar a ferramenta de seleção retangular. Vamos fazer uma seleção ao redor da nossa imagem e pressionar então Ctrl J no teclado. Nós criamos então uma cópia. Podemos então deletar nosso background e ficar com essa cópia. Edit, Transform, Rotate CCW. Beleza? Vamos novamente selecionar a ferramenta Crop e cortar então esta área excedente da nossa imagem. Essa parte branca de baixo também, nós podemos estar eliminando ela. Bem, após digitalizar então e corrigir a posição da nossa imagem, nós iremos trabalhar com alguns filtros então no sentido de reduzir pequenas imperfeições, tais como marcas de poeira e riscos então superficiais. Neste momento então nós poderíamos trabalhar com o filtro de Speckler ou então com o filtro Gaussian Blur. Logo vamos duplicar esta camada e aplicar então um filtro em cada uma delas então para que você possa perceber a diferença. Vamos duplicar novamente então esta camada. Vamos manter então a original para caso de precisarmos novamente então a nossa imagem inicial e vamos aplicar então na Layer 0 Copy 2 o filtro Noise e Despeckle. Observe que este filtro não se abre então em uma caixa de diálogo. Agora vou estar habilitando a visualização da primeira camada e vamos colocar então a imagem no seu tamanho real para que você possa então perceber a diferença do antes e o depois do filtro. Então vou desabilitar a visualização da camada então com filtro original com filtro. Correto? Observe os olhos. Como nós temos então a correção de pequenas imperfeições.
Porém, observe que a consequência imediata então da aplicação deste filtro então é a perda de nitidez. Aqui então vou estar falando um pouco sobre nitidez, porém este não é o tema principal. Caso você queira então se aprofundar em nitidez, você deve então assistir nosso curso sobre retoque e efeito fotográfico. Mas vejamos então um básico para que você possa compreender a nitidez. Bem, o que seria então a nitidez? Quando nos referimos à nitidez de uma imagem, estamos considerando então a definição dos contornos que compõem a mesma. Esta definição então ela é influenciada pelo contraste na transição de detalhes da imagem. Quando uma imagem ela tem então pouca nitidez, ela fica desfocada. Você tem a impressão então que ela está embaçada. Bem, o filtro de Speckle que nós vimos anteriormente, se adicionado então a nossa segunda camada, a partir do menu Filter, Noise, de Speckle, ele detecta então as bordas de uma imagem e desfoca a imagem inteira, exceto as arestas. Claro que não existem arestas reais em um documento do Photoshop. Logo, o Despeckle ele funciona ao longo de áreas onde há uma mudança significativa no brilho dos pixels. Esse desfoque então ele remove o ruído, preservando detalhes. Agora nós iremos ativar a visualização da terceira camada. Vamos a Filter, Blur e Gaussian Blur. Observe que neste caso se abre então uma caixa de diálogo. Aqui nós vamos deixar em 0,3 mesmo e vamos dar então um OK. E você vai observar então como se modifica também então a fotografia. Aqui nós temos original e aqui após a aplicação então do filtro Gaussian Blur. Os filtros então do tipo Blur, eles suavizam uma seleção ou uma imagem inteira e são então extremamente úteis para retoques. Eles geram transições suaves pela média dos pixels próximos a arestas sólidas de linhas definidas e áreas sombreadas em uma imagem. O Gaussian Blur então ele desfoca rapidamente uma seleção com um valor ajustável, coisa que não acontece então no filtro de Speckle. Agora eu vou então habilitar a visualização da nossa segunda camada, que é a camada com filtro de Speckle, e vou ativar e desativar então a terceira camada, que é a camada com filtro Gaussian Blur, para que você possa então perceber a diferença entre eles, Filtro de Speckle e Gaussian Blur. Beleza? Bem, vamos resumir então o que foi feito até o momento. Bem, nós fizemos o seguinte então, digitalizamos a nossa imagem com o dobro da resolução. Vamos então nomear a Layer 1 como original. Na Layer 0 Copy 2, nós adicionamos então o filtro de Speckle. Na Layer Copy 0, nós colocamos então o filtro Gaussian Blur. Bem, a consequência então da aplicação desses filtros foi então a perda de nitidez na nossa imagem. Logo nós vamos estar aplicando então um filtro para podermos então melhorar a nossa nitidez. Existem várias técnicas então que você pode estar utilizando. Aqui nós vamos utilizar então a técnica através do filtro Other e High Pass. Existem duas formas de você aplicar ele. No caso aqui, vamos colocar em Atual Pixels. Eu considerei como sendo melhor a qualidade então da imagem com Gaussian Blur. Vou desabilitar então a nossa imagem com Despeckle. Vamos então duplicar esta camada. Vamos a Image, Adjustment, Desature, Filter, Other, Reg Pass, OK. E aqui você pode escolher então entre Overlay. E neste caso você ia ter que trabalhar bastante com a opacidade. Ou você pode escolher então Soft Light, que é o que eu vou estar usando. Outra maneira seria também você duplicar essa camada, aplicar diretamente então um filtro Reg Pass, sem antes colocar sua imagem em preto e branco, dar OK, escolher Hard Light, então, e trabalhar também com a opacidade.
beleza? Mas nós vamos ficar então com aquela primeira imagem. Bem, vamos colocar aqui em Atual Pixels. Vamos também diminuir um pouco aqui a opacidade desta camada para cerca de 80. Aqui então, com a camada do filtro e sem a camada do filtro. Beleza? Agora vamos clicar com o botão direito do mouse em cima então da nossa camada do filtro. Escolha Measure Down. Vamos duplicar esta camada. Desabilitar a primeira então, vamos trabalhar com a nossa cópia, deixando então a original, caso seja necessário. Agora vamos começar a trabalhar então na parte externa então da fotografia, ou seja, externa ao nosso principal elemento aqui, que no caso é a garotinha. Vamos trabalhar então nessa parte externa, depois nós vamos trabalhar na roupa e vamos passar a pele. Bem, vamos deixar em Fit Screen então a nossa imagem para podermos então analisar de uma maneira geral o que vai ser preciso então para restaurar essa parte do fundo. Existem várias técnicas e ferramentas então que nós poderemos estar utilizando para trabalhar com o fundo da imagem, e isso vai depender então daquilo que você pretende fazer. Neste caso eu vou manter o mesmo fundo, logo nós vamos estar trabalhando nestas imperfeições de forma a deixar o fundo uniforme. Para tanto, então, nós vamos trabalhar com várias ferramentas, pois não existe então uma receita a se seguir. Você deve tentar então diversos métodos até encontrar o que melhor então atende às suas necessidades. E este primeiro tratamento ele não precisa ficar perfeito, pois depois nós vamos então refinar o plano de fundo. Aqui eu tenho uma prévia de como é que vai ficar o início então da limpeza do nosso plano de fundo antes de nós iniciarmos então o refinamento do mesmo, beleza? Isso vai ficar para a próxima aula então. Então a gente vai ficar por hoje por aqui e a gente se encontra na próxima então. Grande abraço e até lá.